Olá, seguidores, tudo bem? Eu sou Tiago Ávila e falo aqui do canal Governos Abertos. E nessa nossa agenda de inovação e simplificação do relacionamento Estado-Sociedade, vamos abordar nesse vídeo a mais recente lei dessa agenda, que é a Lei Federal 13.726 de 2018, sancionada no último dia 9 de outubro, que já está sendo conhecida como a Lei da Racionalização Administrativa e Simplificação dos Serviços Públicos. É importante ressaltar que essa agenda ela vem sendo desenvolvida no Brasil desde a Constituição Cidadã, a Constituição de 88, onde no artigo 37, parágrafo 3º, está previsto que a lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta. E especialmente com a emenda constitucional 19 de 98, uma emenda muito conhecida que trouxe uma série de itens modernizantes e simplificadores da administração pública, foi trazido o inciso 1º, que prevê que a lei disciplinará as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica externa e interna da qualidade dos serviços. Inciso este que foi regulamentado pela nossa Lei Federal 13.460, que é o Código de Defesa do Usuário de Serviço Público, que já vem sendo muito explorado aqui por nós no canal Governos Abertos. Voltando um pouco no tempo, nesse contexto legal, em 2000 houve o decreto 3507, foi o decreto que trouxe pela primeira vez diretrizes sobre padrões de qualidade do atendimento prestado aos cidadãos. Já em 2005 nós tivemos o importante decreto 5378 que criou na época o então Programa Nacional de Desburocratização e Modernização da Gestão Pública, o Programa GES Pública, que trouxe, dentre outros benefícios, o modelo de excelência em gestão pública para o Brasil. Complementarmente, tivemos em 2009 o Decreto 6932, conhecido como Decreto Cidadão. Foi o decreto que trouxe o conceito da Carta de Serviços ao Cidadão, conceito esse que foi incorporado pelo Decreto Vindouro, que é exatamente o decreto que o sucedeu. O Decreto 9094 de 2017 é um decreto que está em vigor, os outros três que eu falei já foram revogados. O Decreto 9094 é aquele decreto que dispõe sobre a simplificação do atendimento prestado aos usuários do serviço público. Não é à toa que ele é conhecido como o Decreto da Simplificação. Paralelamente, na verdade, um pouco antes, houve sim a sanção do Código de Defesa do Usuário do Serviço Público, que a gente já vem falando bastante aqui nos nossos canais, e posteriormente tivemos ainda o Decreto 9492, já agora em 2018, que regulamenta o CDU no governo federal e institucionaliza o Sistema Federal de Ouvidorias, ou seja, realmente consolidando, fortalecendo as ouvidorias como principal ponte entre o cidadão e o Estado. E por fim, agora nos últimos dias, tivemos a sanção da Lei Federal 13.726, com ênfase na racionalização administrativa e simplificação dos serviços públicos. A Lei 13.726 é uma lei muito abrangente, afinal de contas, conforme seu artigo 1º, ela abrange a administração pública do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e dos demais órgãos da administração, como os Tribunais de Contas, Ministério Público, Advocacia Geral, Defensoria, enfim, ela contempla toda a administração pública nos três esferas de poder: esfera federal, esfera estadual e distrital e esfera municipal. Já no que tange à dispensa de exigências burocráticas, no artigo 3º, a lei traz inovações importantes, inovações simples, mas que já melhoram muito a vida do cidadão no relacionamento com o Estado. No inciso 1º e no 2º, na verdade, um é corolário do outro, é dispensável o reconhecimento de firma para exatamente autenticar a veracidade de um documento que vai ser submetido ao Estado. Para isso, basta que o cidadão se dirija ao balcão de atendimento, leve o original e a cópia, e o próprio servidor público, com a sua fé pública, irá dar a autenticidade daquele documento que será submetido pelo cidadão ao Estado. Complementarmente, não será necessário mais que o cidadão ele submeta o original e a cópia, considerando que a cópia já vai ser autenticada pelo próprio servidor com a fé pública, ou seja, dispensa a exigência de documentos além do necessário, apenas a cópia será necessária. Já a certidão de nascimento, ela praticamente não será exigida mais em situação nenhuma, considerando que existem agora outros documentos de identificação, como a própria carteira de identidade, a carteira de trabalho,
a carteira dos conselhos profissionais, quando for o caso, a própria carteira nacional de habilitação, que já serve como identificação do indivíduo, ou seja, não é necessário, nesse caso, quando houver um documento de identificação, também se pedir a certidão de nascimento. O título de eleitor também é um outro documento dispensável na grande maioria dos casos, ou seja, não vai ser necessário exigir o título, exceto somente em 2 casos. Ora, quando o cidadão for exercer o direito do voto, e ora, quando ele for registrar uma candidatura a um eventual cargo eletivo. Em outro caso, é mais necessário a exigência do título. E, por fim, uma questão mais específica é quando uma criança, quando um cidadão é de menor, ele for viajar, porventura, sem a presença dos 2 pais nessa viagem, pai e mãe, caso for viajar somente com o pai, com a mãe ou com o terceiro, antes da Lei 13.726, era necessário a autenticação de uma autorização com firma reconhecida para que essa viagem do menor ocorresse. Agora, basta que o pai e a mãe estejam presentes na hora do embarque, que o menor poderá viajar tranquilamente ou com o seu pai, ou com sua mãe individualmente, ou ainda com um terceiro, considerando que os pais estarão presentes no embarque e autorizarão aquela viagem, ou seja, menos um custo, menos uma burocracia, mais uma simplificação para a vida do cidadão. Ainda nesse contexto da dispensa de exigências burocráticas, nos parágrafos 1º, 2º e 3º, 3 inovações muito importantes. Primeiro, no parágrafo 1º, é vedada a exigência de prova relativa a fato que já tiver sido comprovado por outro documento. Simplificando, o Estado não poderá exigir 2, 3 documentos para comprovar a mesma coisa. Se porventura eu já comprovo o número da minha registro civil, minha identidade, com um documento, o Estado não pode exigir, por exemplo, um segundo documento para comprovar aquele mesmo número. Ou seja, a gente vai ter uma redução muito grande na exigência de documentos. Aquele famoso exigir identidade, CPF, CNH, não é necessário, considerando, por exemplo, que já a identidade ela vai trazer ali o número da identidade e o número do CPF. E a CNH, nesse caso, seria um documento complementar para trazer o Cadastro Nacional de Habilitação daquele indivíduo. Já no parágrafo 2º, caso o cidadão não consiga fazer a completa juntada de documentos para a necessidade que ele queira, será levado em consideração a boa-fé do cidadão, ou seja, ele poderá fazer uma declaração escrita e assinada, servindo como comprovação de informações. E, obviamente, se ele informar algo errado, responderá conforme previsto na lei por isso. E, por fim, algo muito importante, ou seja, vamos acabar com aquele conceito do cidadão integrador. O que é que eu estou falando? Quando um órgão de um determinado poder, exemplo, da esfera municipal, ele não poderá exigir, em hipótese alguma, uma certidão, uma informação oficial de um outro órgão que faça parte do mesmo poder. Por exemplo, imagine um caso prático, que o cidadão ele vai dar entrada numa determinada secretaria municipal para uma licença ambiental e aquela secretaria exigiria ou exige ainda uma certidão negativa de débitos municipais. Isso não vai poder ser exigido, considerando que a Secretaria de Meio Ambiente é do município e a Secretaria de Finanças, que emite aquela certidão negativa, também é do mesmo município. Neste caso, o cidadão deixa de ser o integrador e o Estado passa a se integrar, ser obrigado a se integrar internamente de seus órgãos, reduzindo mais uma burocracia e simplificando mais um item na vida do cidadão. Além de todos esses avanços, o artigo 5º ele traz algo também muito importante, ou seja, ele determina que todos os órgãos e entidades da administração pública brasileira instituam grupos de trabalhos para identificar esse tipo de exigência descabida, como, por exemplo, 3 documentos para comprovar a mesma coisa, exigências exageradas, desnecessárias ou redundantes. Ou seja, e ainda esse grupo de trabalho devem sim sugerir medidas para eliminar a burocracia, ou seja, para tornar esse relacionamento cidadão-estado cada vez mais simples. Neste contexto da simplificação, conforme o artigo 6º, a comunicação entre Estado e sociedade também passa a ser mais simples, ressalvado casos específicos que impliquem imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos e atividades. Toda a comunicação Estado-sociedade não vai ser mais obrigado
aquele famoso ofício, aquela formalidade para caracterizar uma comunicação oficial. A comunicação ela deve ser simples, por qualquer meio, comunicação verbal, direta, telefônica, por meio eletrônico. Nesse caso, cabe ao agente público registrar essa comunicação. Mas a comunicação ela agora vai ser muito mais simplificada, muito mais ágil, melhorando esse relacionamento entre o cidadão e o Estado. E ainda visando reconhecer as iniciativas dos órgãos e instituições públicas que vão trabalhar em prol dessa agenda da desburocratização e simplificação, está sendo previsto um selo, o selo de desburocratização e simplificação. Esse selo será concedido por uma comissão do governo e da sociedade, visando estimular coisas como medidas para racionalizar os processos e procedimentos administrativos, torná-los mais simples, mais inteligentes, menos burocráticos. Medidas para eliminar formalidades necessárias ou desproporcionais para as finalidades almejadas. Medidas para reconhecer os ganhos sociais oriundos da medida de desburocratização, ganhos voltados à redução de custo, do tempo do cidadão, do Estado. Medidas voltadas à redução do tempo de espera no atendimento dos serviços públicos, ou seja, tornar o relacionamento mais ágil, mais objetivo, e ainda reconhecer a adoção de soluções tecnológicas ou ainda organizacionais que possam ser replicadas em outras esferas da administração pública, ou seja, não só a adoção de tais soluções de tecnologia ou organizacionais, mas principalmente aquelas que podem ser replicadas de um município para o outro, de um estado para o outro, ou seja, visando que esse movimento seja uma agenda nacional de desburocratização e simplificação da administração pública no Brasil. Por fim, a participação do servidor público no desenvolvimento e na execução de projetos e programas desta agenda que resultem na desburocratização do serviço público será, sim, registrada em seus assentamentos funcionais como atividade louvável e reconhecida no serviço público. Conforme o artigo 9º, será criado o Cadastro Nacional de Desburocratização, visando exatamente registrar e reconhecer os órgãos e entidades estatais que receberem o selo de desburocratização e simplificação que foi comentado no artigo 7º. E ainda, esse selo será concedido anualmente para 2 órgãos e entidades em cada unidade federativa, selecionado com base nos critérios estabelecidos por esta lei. Por fim, você está convidado lá a continuar visitando o nosso canal Governos Abertos no Facebook, no YouTube, no Instagram e no LinkedIn, visitando lá o nosso portal www.governosabertos.com.br. Se você gostou desse vídeo, dá lá o seu like, o seu gostei, compartilhe, divulgue. Afinal de contas, essa agenda de tornar o Estado mais simples, o relacionamento cidadão-Estado mais simples, é uma agenda de todos os brasileiros. Até a próxima!